bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. É uma honra estar aqui com vocês hoje, mais um programa com mais entrevistados de excelência, falando sobre assuntos do seu interesse, do interesse da população de Itaituba e região de um modo geral. Hoje eu estou recebendo aqui o doutor Ed Carlos e a doutora Iris, que já vão se apresentar, vão falar um pouquinho sobre o trabalho deles, como é que eles fazem o trabalho aqui em Itaituba e região, porque eles fazem em Santarém, eles fazem em Trairão, eles fazem em uma série de cidades. O doutor Ed Carlos, ele é médico ortopedista e a doutora Iris é médica da medicina integrativa, não é isso? Eu vou pedir para eles apresentarem, mas antes de eu pedir para eles apresentarem, eu queria deixar um recado aqui. No dia 5 agora, nós perdemos a Leandra. A Leandra se foi, depois de longos anos, lutando contra o câncer. E, enfim, chegou o momento dela retornar à casa do pai, descansar, enfim. E hoje eu quero fazer uma homenagem para a Leandra, ela que esteve aqui no meu programa, que a gente conversou muito, te riu demais aqui, mas a gente chorou muito também, ela contando, sempre foi uma pessoa de muita fé, de muita esperança, nunca fraquejou, nunca desistiu, sempre lutou, morreu lutando pela sua vida, por aquilo que ela acreditava. E eu vou pedir o Wesley para soltar um pouquinho da imagem da Leandra para a gente, mas também e logo em seguida eu vou deixar um vídeo da Rosa Barreto, que esteve com ela aqui comigo, fazendo um apelo que eles estão saindo agora para uma caravana. Olha a Leandra aí, uma pessoa incrível, de uma alegria, de muita fé, e ela esteve comigo aqui, a Paula, a mãe da Leandra, e a Rosa junto comigo. Então foi um momento em que a gente pôde, de fato, se divertir, falar sobre câncer, falar sobre saúde, falar sobre cuidado, falar sobre uma série de coisas. Mas infelizmente no dia 5 a Leandra se foi, e agora eu penso que assim, ela não perdeu a luta por câncer, ela descansou nos braços do Senhor. Deus disse para ela: minha filha, tá bom, vamos voltar, vamos viver melhor agora, você já lutou, você já fez o que tinha que fazer aqui nesse mundo. Ela deixa um filho, mas agora ela está descansando. E a Rosa, ontem conversando com a Rosa está indo para Porto Velho e ela precisa de ajuda, obviamente, para levar essas pessoas, Ela disse que ela tem o dinheiro para ir, mas infelizmente ainda não tem o dinheiro para voltar. E hoje aqui eu quero contar com vocês, ouvir esse relato da Rosa. Eu vou ficar em silêncio agora, o Wesley vai colocar, e vocês, quem puder ajudar, quem puder de alguma forma, qualquer valor, qualquer quantia que você puder disponibilizar para ajudar, fazer parte dessa corrente do bem, será sempre muito bem-vindo. Wesley, solta o vídeo da Rosa para mim, por favor. Hoje o céu choveu, molhou tudo. O cortejo foi da mulher mais rica que tinha no nosso município. Rica de quê, Rosa? É porque era política? Tinha dinheiro, não. Ela tinha muito amor. Tinha coragem, bravura. Era meiga, doce, humana. Uma professora, uma mãe, uma filha, uma irmã maravilhosa, uma paciente que nunca recusou lutar. E hoje eu venho aqui para dizer que nós não temos tempo de parar. Hoje eu acabei de deixar ela sepultada. Amanhã a gente vai sair com a 4ª caravana, rumo ao Hospital de Amor a Porto Velho de novo. E não temos o necessário para a viagem. Temos para ida, não temos para volta. Então hoje eu fico na reflexão. Vamos comigo? Me ajuda a continuar, mesmo não sendo fácil? Bora. Me ajuda a subir dentro desse ônibus e tirar as outras. Se você quer nos ajudar a continuar nessa luta, mesmo de luto, entre em contato com o Instituto. Deixe qualquer tamanho de Pix e ajude a gente a voltar, que o daí a gente tem. Um abraço, fiquem todos com Deus.
acaba se emocionando porque a Rosa, ela tem um coração enorme e ela faz, de fato, assim, todos os esforços possíveis e imagináveis. Vocês não têm noção do trabalho que a Rosa desenvolve para levar mais dignidade, mais saúde para essas mulheres que, infelizmente, não tem tratamento aqui em Itaituba para elas. Então, se você puder ajudar, será sempre muito bem-vindo. Um beijo, Rosa, vá com Deus, vá com as meninas, né, os meninos também, porque a Rosa não cuida só de meninas, cuida de meninos também. Vão com Deus, boa viagem, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir o dinheiro para voltar e que tudo vai dar certo e que você vai continuar fazendo esse trabalho lindo e maravilhoso que você sempre faz. É isso. Bom, voltamos aqui para o doutor Ed Carlos, para a doutora Iris. Vou falar um pouquinho, só um pouquinho do que eu sei do doutor Ed Carlos, né, aqui a gente conversando. Ele é médico ortopedista, né, especialista em joelho e tratamento de dor, com atuação focada em promoção da qualidade de vida. Ele é fundador do Vencedor, né, que é um instituto de superação e desenvolve uma abordagem moderna e humanizada, né, para tratamento da dor crônica, que a gente vai falar. O que é dor crônica, né? Como que a gente vence essa dor crônica, né, doutor? E da obesidade, integrando ciência médica e mudanças sustentáveis no estilo de vida. O seu trabalho é baseado em pilares fundamentais como alimentação, a gente fala disso aqui direto, uma boa alimentação, exercício físico, sono, saúde intestinal, hidratação, gestão de estresse, emoções, controle de vícios, fortalecimento de conexões humanas, ajudando pacientes a retomarem o movimento, a autonomia e o bem-estar de forma duradoura. Esse é o doutor Ed Carlos. A doutora Iris, já eles vão dar um bom dia. Vocês estão doidinhos aí para escutar a voz deles, mas eu vou fazer a minha apresentação deles aqui, porque eu acho que vale muito a pena a gente colocar um pouquinho, né, sobre esse trabalho tão bonito que vem sendo desenvolvido com tanto primor, tanta responsabilidade, né? A doutora Iris é médica e é esposa do doutor Ed Carlos, tem 2 crianças lindas que eu vi pela foto, com pós-graduação em medicina funcional integrativa e medicina do trabalho, com foco no tratamento da obesidade e na promoção da qualidade de vida. Atua com uma visão integral do ser humano, abordando não apenas o peso corporal, mas também a alimentação, a saúde intestinal, o sono, o equilíbrio metabólico, a gestão do estresse e hábitos de vida, e ajudando também pessoas a conquistarem mais saúde, energia e longevidade. Primeiro, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Eu sei que está bem corrido aí, né? Eles vêm de Brasília e fazem um trajeto aí para atender, e eles tiraram um tempinho para estar aqui com a gente, trazendo para vocês um pouquinho sobre qual que é o trabalho deles, o que eles vêm fazendo ao longo desses anos como médico, como promotores da saúde, vamos assim dizer. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. Bom dia, Rosane. Ligado? Tá ligado, né, Paulo? Tá ligado. Quero te dizer que é uma honra estar aqui contigo no teu programa. É uma honra poder falar um pouco para o teu público aqui de Itaituba, e eu sei que você está acessando outros públicos além de Itaituba. Sim. E antes de começar, eu quero me apresentar para o teu público. Meu nome é Ed Carlos André, eu sou filho amado de Deus, sou casado com a Iris, quem eu tenho uma honra muito grande, respeito muito. Tenho 2 filhos, que é o Léo e a Lia, e o que eu faço ultimamente é trabalhar com pessoas. Meu papel principal é transformar a vida de pessoas por meio da vitória sobre a dor. Tá? E quando eu falo de vitória sobre a dor, eu não estou falando de zerar a dor, de deixar a pessoa sem dor. Mas eu estou falando de criar um caminho, de criar uma visão em que essa pessoa vai encontrar a plenitude. E não necessariamente significa estar sem dor, mas passar a viver melhor apesar da dor. Tá? Então esse é um pouco do que eu faço, quem eu sou, e eu vou deixar agora a Iris se apresentar, e aí a gente continua o nosso bate-papo. A gente tem tanta coisa para falar, tantas perguntas de curiosidade minha também, pessoal, obviamente, e curiosidade do público, né, que a gente vai trazer aqui. Doutora Iris, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Bom dia, obrigada mais uma vez. Eu me chamo Iris, sou filha também de Deus, amada, querida. Tenho mais ou menos 14 anos de formada como médica.
Nesse trajeto, eu fiz especialização, atuo também como médica do trabalho, né? Eu gosto muito, porque o trabalho faz parte de todos nós. E a gente precisa manter um equilíbrio entre o trabalho e a vida social, a vida pessoal, enfim. E nesse processo, nessa trajetória, eu descobri a medicina integrativa. E eu também fiquei apaixonada, porque cada vez mais a gente tem buscado saúde, a gente tem buscado longevidade, né? Hoje em dia a gente fala muito que não é só chegar aos 80, 90 anos, 100 anos, enfim, vai chegar com saúde, né? Isso, exatamente. E a medicina integrativa, ela traz muito essa visão de eu buscar equilibrar o que está faltando, às vezes por falta da alimentação, buscar atividade física, gerenciamento do estresse, manutenção de um sono de qualidade para eu poder alcançar esse equilíbrio. Sim. Eu ouvi falar, né, já algumas vezes, que o nosso segundo cérebro é o nosso intestino, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né? Porque vocês falam dessa questão do intestino, né? Do cuidado da saúde do intestino. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou só mandar um beijo para umas crianças que falaram assim: tia, você tem que mandar um beijo para a gente. É para o João Miguel, para o Jonas, para a Jamily, para a Cristina, para a Cateline, para a Isabelle. Eu estive lá no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ali no quilômetro 5, falando sobre gravidez na adolescência, sobre responsabilidade, sobre autocuidado e cuidado com os demais. Então, eles assistiram a palestra comigo, gostaram, e aí eu falei para eles do programa, e combinei com eles, que eu acho que semana que vem eles vão estar aqui ao vivo comigo, como público, participando da entrevista com uma outra profissional que vai estar comigo falando sobre gravidez de risco, gravidez, o cuidado durante a gravidez. Eles vão estar aqui comigo. Então, um beijo para vocês, meninos. João, Miguel, Jonas, Jamily, Cristina, Cateline e Isabelle. Um beijo. Promessa cumprida, hein? Vamos lá, vamos agora. Fala um pouquinho para mim, fica à vontade para qualquer um dos dois. O que é a medicina integrativa? Vou deixar a Iris falar, principalmente, porque ela domina muito mais isso do que eu. Sim. Então, primeiras damas. A medicina integrativa é uma medicina em que eu tenho, que a gente fala de medicina de precisão. Por exemplo, quando eu analiso um exame seu, por exemplo, e vejo que você tem uma deficiência de uma determinada vitamina, de repente não adianta eu suplementar essa vitamina da forma que eu suplemento para outra pessoa, porque para você pode não fazer efeito. Então, a medicina integrativa tem essa visão de precisão, de eu analisar o indivíduo como indivíduo e fazer essa suplementação, esse cuidado individualizado, preciso, buscando saúde, qualidade de vida e longevidade. Essa é a medicina integrativa de uma forma simplificada. Identificando o indivíduo como ser único, né? Aquela velha história, o que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. E um ponto que é legal nesse processo da medicina integrativa é que a gente não trabalha com doença, né? Tipo assim, a gente quer o quê? A gente pega pacientes doentes, mas o nosso objetivo principal é levar ele de um estado de saúde adoecido para um estado de saúde pleno e continuar uma jornada com essa pessoa. Por quê? Na realidade, o que a gente propõe é uma transformação de vida. Eu tenho falado isso muito para meus pacientes, e eu vou pedir a liberdade aqui para falar um pouco da Bíblia mesmo, né? Porque é uma coisa que mexe comigo, que é João 3, quando Nicodemos pede para falar com Jesus e pergunta como eu posso acessar o teu reino, né? E aí Jesus fala, é necessário nascer de novo. E o que eu falo para meus pacientes, é necessário nascer de novo, nascer como pessoa. Por quê? Nós fomos levados, e a gente não percebe isso, a viver em diversos vícios. Vícios alimentares, vícios de sedentarismo, vício de bebida, álcool, vício de uma série de coisas que trazem uma certa felicidade momentânea, mas que não trazem a plenitude. Né? Então, o maior desafio que a gente tem visto hoje com os nossos pacientes é criar essa visão da plenitude. Então, quando a gente consegue criar isso, a gente consegue tirar ele desse estado doentio e levar ele para um estado de plenitude de saúde. Então, essa é a nossa visão. É necessário nascer de novo. Nascer em todos os sentidos, em
em que eu acredito, em que exercício é bom, que a alimentação ela é o principal remédio, e a maioria das pessoas hoje, quero falar para você que está assistindo, a maioria das pessoas hoje estão doentes por causa da alimentação inadequada. Então, por quê? Eu costumo dizer que a alimentação inadequada, ela é um veneno. É como se você estivesse se envenenando diariamente. Você está causando inflamação no teu corpo e essa inflamação vai piorar o teu metabolismo, vai te gerar dor, vai te gerar obesidade, te gera ansiedade, depressão, TDAH, uma série de outras coisas. Então, a medicina integrativa, ela não é sobre doença, mas ela é sobre te levar para um estado de saúde plena e continuar esse processo. Então, hoje eu encontro pessoas que aparentemente estão bem, mas quando a gente vai analisar os exames dessa pessoa, tem uma série de oportunidades que a gente pode melhorar, né? Com uma suplementação, com alguns pontos. E ninguém, aquele ditado, né? O rio, ele não passa 2 vezes no mesmo local. Não. Então, essa pessoa, ela tinha um objetivo há 1 ano atrás. Ela tinha uma visão há 1 ano atrás. Eu falo por mim, eu mudei completamente a minha vida. Foi uma completa metanoia, uma completa transformação de mentalidade. E nesse processo a gente evoluiu muito. Então eu não posso ver um paciente há 1 ano atrás que tinha um objetivo, 1 ano depois ele vai ter um outro objetivo. A gente precisa entender o que ele tem. Então a medicina integrativa ela traz essa característica. Eu trago isso para dentro da ortopedia, para dentro do conceito de dor, e aí eles depois continuam com esse processo, tanto da parte da obesidade e com a ideia ela continua com os meus pacientes, levando esses pacientes para um estado de plenitude. Só um adendo. O Ed Carlos falou que tudo começa na nutrição e que muitas vezes isso pode levar a alguns quadros de doença. Ele falou de depressão, TDAH, não é que a nutrição vai causar essas doenças, mas a nutrição pode colaborar para que essa doença se perpetue e até se agrave de certa forma. Porque nós sabemos, como você falou, que a saúde intestinal é muito importante. Então, eu tenho vários nutrientes que, se não forem absorvidos, podem piorar o quadro de depressão, pode piorar o quadro de TDAH, pode piorar alergias simples, rinite, sinusite, bronquite, entendeu? Nesse sentido. A medicina integrativa é para um público específico? Qualquer ser humano, vamos assim dizer, pode ser tratado por meio da medicina integrativa? Eu acredito que qualquer pessoa possa ser tratada por meio da medicina integrativa. Porque a medicina integrativa ela inclui alguns princípios que a gente até criou uma mentoria recente para entregar para os nossos pacientes esse tempo de qualidade a mais, que ela inclui muito sobre o estilo de vida. E aí eu vou trazer uma informação que é pouco divulgada e é pouco batida essa informação, que é 80% das doenças crônicas. Doenças crônicas. O que é doença crônica? Doença que está presente diariamente na vida das pessoas, todo dia, toda hora, todo ano, anos que essa pessoa toma remédio para isso. 80% dessas doenças poderiam ser evitadas se as pessoas mudassem o estilo de vida, né? Então, o que é estilo de vida? No conceito de medicina de estilo de vida, são 6 pilares, que é alimentação, exercício, sono de qualidade, gestão de vícios, conexões humanas de qualidade, e o 6º pilar agora travou, falando rápido, mas são esse aspecto que vai além do remédio, né? Então, qualquer pessoa pode viver da medicina integrativa. O princípio básico, primeiro, é o convite que eu faço para você que está assistindo, olhe para esse lado. Como é que está a tua alimentação? Como é que está o teu exercício? Como é que está o teu sono? Você tem dormido direito? E aí, o 6º ponto era a gestão de estresse. Como é que está a tua vida? Você tem se sentido mais alegre, mais feliz, mais triste? Você tem se sentido estressado o tempo todo? Então, isso influencia em todos os sentidos da tua vida. Então, já dá para começar a medicina integrativa por aí, tá? E aí, um outro ponto é o que a gente pode ver nesse paciente, o que ele tem de disfuncionalidade, de laboratório que não está inadequado, porque às vezes tem questão genética que impede de uma vitamina subir, ser absorvida no corpo, e a gente precisa ver e agir nesse ponto, né? Sim. Mas é isso que eu acredito. E é isso que a gente precisa acreditar também, doutor, porque assim, eu sou psicóloga por formação, né, e eu cuido de pessoas, atendo na clínica e tudo, e assim, o que a gente percebe são justamente
essas mudanças drásticas de hábito de vida que as pessoas começaram a ter, principalmente depois do advento da internet, né? Hoje as pessoas têm preguiça de sair para fazer uma caminhada, de ir para uma academia, elas passam 2, 3, 4 horas na frente de um celular, mas não passam 40 minutos fazendo uma caminhada ao ar livre, ou até mesmo numa academia, ou fazendo um esporte, coisas que na minha época, né, que quando criança, eu passava o dia inteiro na rua, né? Minha mãe às vezes até brigava, porque eu chegava 6, 7 horas da noite parecendo que eu tinha rolado na lama, e às vezes eu tinha mesmo, né, rolado na lama e brincando. Isso é muito saudável. Eu não estou dizendo que a gente não diz aqui o tempo todo, não coloca a rede social na berlinda, não é isso, mas o equilíbrio, né? O equilíbrio ele é fundamental em qualquer esfera da vida da gente, seja na internet, seja na alimentação, seja na qualidade de vida, seja no que for, no trabalho, nos relacionamentos. O equilíbrio é tudo. Nada que é demais e nada que é de menos é bom. Tem que ter equilíbrio. Então, uma das coisas que eu sempre falo, e eu falo que eu receito as minhas receitas psicológicas, né, que eu falo, receitas médicas, é isso. Uma das coisas que eu falo imediatamente, eu tiro o celular da pessoa. Quanto tempo você fica no celular? 5 horas. Então, a partir de agora, você vai ficar 2 horas e meia, você vai reduzir pela metade, até você controlar. E depois você vai começar a fazer caminhada, tomar chá, vai fazer atividade física, vai começar a ler um livro, vai começar a fazer uma atividade. Para quê? Para a pessoa começar a se enxergar novamente e não enxergar só do lado de lá da tela. E o que eu queria acrescentar sobre isso, porque a medicina integrativa ela não é só do médico. Isso que é interessante, sim, entendeu? Porque eu entendo hoje que estilo de vida, quando a gente fala sobre estilo de vida, qualquer pessoa ela pode falar sobre estilo de vida. Sim. Né? Então, um atleta que vive o que faz, ele é um promotor do estilo de vida. Tá? E imagina se nós fizéssemos mais exercício, se nós nos alimentássemos melhor, se nós fôssemos mais emocionalmente controlados. Né? Então, a gente teria menos problemas de saúde, menos procura no pronto-socorro, menos... e eu te falo, porque eu vejo isso no meu consultório, separações. Sim. Seriam casais, relacionamentos que seriam mais saudáveis também por causa disso. Então, eu tenho paciente que tem um momento da minha consulta que eu pergunto se ela tem vivido algum desafio, separação, falta de dinheiro, doença, desemprego. E aí perguntei, ela falou assim, ela olhou para a mãe e falou assim, eu estou querendo separar. Né? Então, aí quando a gente volta, essa paciente é uma paciente que eu gosto muito da vida dela. Então, tem 2 meses que a gente está acompanhando essa paciente e hoje o casamento dela está restaurado. Né? Então, assim, a gente não olha só para a dor, não olha só para o local que está acometido, mas a gente olha para um contexto como um todo. Então, essa paciente ela tinha uma disfuncionalidade no seu ambiente social. Ela não sabia lidar com conflitos com o marido, com a mãe e com a sócia. E aí, aos poucos, a gente orientou ela. E aí ela tem uma característica que é fantástica, ela executa. Eu orientei ela, faz isso, faz aquilo. Óbvio que depois de perguntar, né? Pergunta, ela ganhou consciência, e aí direcionei ela para esse sentido. E a melhora dela não foi só do remédio. O remédio ajuda, é uma ferramenta, mas se ela não muda a essência dela, quem ela é, como que ela lida com essas pessoas, ela estaria continuando com dor hoje. Né? E quem sabe separada. Sim. Já trazendo até uma dica aqui, eu lembro que quando eu estava gestante, eu ia fazer bicicleta na academia e eu não gostava, porque eu falava, nossa, eu vou ficar ali sentada tanto tempo e não tem nada para fazer. O que eu passei a fazer? Eu passei a levar o livro para a bicicleta, porque eu estava sentada mesmo, então eu ficava sentada lendo o livro. E eu passei a fazer muito mais tempo de bicicleta. Entendeu? Porque queria ler o livro, chegava naquela parte, eu não tenho que continuar. Então, talvez seja uma ideia para aquelas pessoas, por exemplo, que gostam muito do celular e não quer, por exemplo, fazer a caminhada, vai escutar um podcast interessante, ouvir uma novela, talvez, né? Ouvir algo que realmente você goste, porque aí você acaba fazendo e não se torna algo ruim, não se torna algo cansativo para a pessoa. Sim.
São esses pequenos hábitos, né, de mudança mesmo, né? Ouvir uma música, ouvir um louvor de repente. Eu faço exercício ouvindo louvor, né? Então, assim, porque eu gosto, eu sou católica, mas eu ouço louvor, eu acho que não é a religião, é o que traz para você, né, aquela sensação de bem-estar. Eu vou precisar sair para o intervalo rapidinho, só para a gente beber uma água aqui, dar uma respirada, mas a gente volta em um minutinho. É só o tempinho de você beber sua água também e acordar, né? Tomar um café, porque acabou de... Itaituba nesse tempinho gostoso de dormir, mas você levantou para me ver, porque eu sei que você me adora. E eu também adoro a sua companhia. Vamos, a gente vai rapidinho. VaptVult. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje recebendo a doutora Ed Carlos e a doutora Iris para a gente falar um pouquinho sobre saúde, sobre medicina integrativa, qualidade de vida, gerenciamento de saúde, de estresse. Então, é uma conversa, é o primeiro bloco. Se você está chegando agora, acabou de acordar, que eu sei que o tempinho está propício para isso, mas você pensou, se lembrou assim, gente, hoje é dia do programa da Rosane, tem que assistir. Acordou, está aí debaixo da cobertinha, não perca a oportunidade não. Vai lá no YouTube, assista o primeiro bloco, que tem tanta coisa interessante que eles já falaram aqui pra gente. Então, aí tá aí, ó, o Wesley já colocou pra gente, ó, se inscreva, participe, ative aí o sininho para você receber notícias de quando está começando o programa, que a gente só traz coisa boa aqui, né? Então, hoje, recebendo aqui 2 profissionais de excelência que estão vindo de Brasília, fazendo um trabalho aqui para Itaituba e região. E hoje, a gente falou um pouquinho sobre mudanças de hábito, de qualidade de vida, né? E hoje a gente vive um boom de obesidade. E obesidade e associado a essas canetas, essas medicações que estão sendo aí. Ontem eu estava lendo uma reportagem que saiu recentemente agora sobre uma pesquisa que foi realizada sobre o uso dessas canetas. E o que isso está trazendo ao longo tempo nas pessoas. Então, isso foi uma descoberta, um pesquisador, eu não terminei de ler, mas descobriram vários problemas que foram acarretados por conta do uso dessas canetas. Não estou aqui colocando de novo o uso da medicação na berlinda, mas existem formas de você tratar problemas de saúde sem ser só com medicação, né, doutor? Né, doutora? E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, que é mais ou menos assim, ó. Qual é a relação entre dor crônica, obesidade e estilo de vida? Começa. Então vamos lá. Para começar, é importante a gente ter claro que a obesidade é uma doença crônica, né? Então, muitas vezes eu vejo paciente que tem obesidade que ele não vai conseguir emagrecer só com mudança do estilo de vida e só com melhora da alimentação. Ele vai conseguir perder um peso, mas de repente ele não vai deixar de ser obeso só com isso. Ele vai realmente ter que usar a medicação. E tá tudo bem. Sim. Né? Hoje, a última medicação que saiu, que é a mais conhecida, que é o Mounjaro, ela tem uma perda de peso expressiva, de fato. E isso, para mim, foi uma revolução na medicina, né? A gente tem a bariátrica, que promove uma perda de peso de cerca de 40%, mas traz muitas repercussões pós-operatórias, de alteração de absorção de vitaminas, minerais, né? Enfim, nutrientes de um modo geral, por causa do processo cirúrgico. E a gente tem as medicações que conseguem hoje perder, por exemplo, o Mounjaro perde cerca de até 25%, segundo os estudos, 25% de peso. É uma perda expressiva, se você pensar, né? Muito. E, em breve, talvez a gente tenha medicações que vão chegar muito mais próximo à bariátrica e está tudo muito relacionado, né? O que a gente observa? Os pacientes obesos, eles têm maior tendência a ter dor crônica. Por quê? Porque a gordura, ela faz um papel inflamatório, né? Ela tem um papel inflamatório de liberação de substâncias inflamatórias, liberação de substâncias que acabam piorando o quadro de dor dele. Eu não estou dizendo que a dor é por causa da obesidade, mas se ele já tem um quadro de dor e ele tem obesidade também, a tendência é que ele tenha uma piora dessa dor, não é isso? É isso mesmo. E
quando estava conversando aqui no intervalo com a Rosane, a gente não estava falando, vamos focar em outras coisas que não seja medicação. Mas eu queria só fazer um adendo aqui, que é muito importante. A medicação, a gente não pode ser refém de nenhum método. Tipo assim, eu conheço muita gente que, por ser personal ou por ser nutricionista, eles condenam certas coisas. Ou até médicos, ou até médico mesmo, né? Condenam a caneta. Eu acho que a caneta ela trouxe uma revolução de fato. Pela primeira vez, o índice de obesidade, desde que vinha aumentando nos Estados Unidos, começou a regredir com as canetas. Então, isso mostra uma mudança muito grande. Só que a caneta tem os seus riscos, né? Desde maior chance de cárie, aumento de risco de pedra na vesícula, perda de massa muscular. Mas ela também tem o seu benefício. Tá? Então, o que a gente recomenda? Que seja acompanhado, seja supervisionado, que tenha um profissional te acompanhando. Tá? Mas qual é a relação dessa obesidade e dor crônica? Então, imagina, eu pego muito paciente que está lá e eu não gosto de falar sobre peso para o meu paciente, porque o peso ele é o menos relevante nesse momento, não é ele que determina o processo inflamatório que o teu corpo está vivendo. O que determina é se você nunca ouviu falar nesse exame, nessa forma de metrificar que chama-se composição corporal, que é o quê? A tua quantidade de gordura que tu tem no teu corpo e a quantidade de músculo que tu tem no teu corpo. Isso é mais importante que o peso, tá? Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, procura um exame chamado bioimpedância. Faz esse exame de bioimpedância e lá vai mostrar quanto que tem o teu corpo de gordura. A gente faz isso para todos os nossos pacientes. Porque famoso IMC, né? Índice de massa corporal, ou não é? Não é o IMC. O IMC ele é uma ferramenta, ela foi muito utilizada para definir a obesidade no passado. Hoje ela é uma das ferramentas utilizadas para definir a obesidade. Mas ela não é tão importante. Vamos te dar um exemplo. Vamos pegar eu tenho 1,80 m, 1,82 m e estou pesando 80 quilos. Eu tenho um percentual de gordura de 16% e tem uma outra pessoa que tem a mesma altura que eu e tem um percentual de gordura de 20% com 80 quilos. Quem é mais saudável nesse processo? Quem tem menos gordura. Entendeu? E aí tem outras pessoas que, por exemplo, um bodybuilder, um cara que é extremamente musculoso. Fisiculturista, né? Essa pessoa, ela vai ter um IMC muito elevado. Porque o peso dela é muito para o corpo dela, pela altura. Só que ela tem muito músculo. E músculo é regulador metabólico. Então, ele é muito mais saudável do que uma pessoa que tem um peso, um IMC normal, mas que tem uma quantidade de gordura elevada. Então, por isso que eu falo, composição corporal. Esse é um ponto que eu acho que é um exame barato, a bioimpedância. Você faz aí por 50, às vezes até tem lugares que fazem de graça esse exame. Nós temos aqui uma academia aqui, a Move Fit, que eu treino lá, e lá eles fazem a bioimpedância lá. Eles fazem lá para ter o acompanhamento com o seu personal ou com o personal da Move. Então lá se faz. Para os alunos é totalmente gratuito. É isso mesmo. E aí qual é a meta? A gente tem um percentual de gordura abaixo de 20%. Então, assim, alcançou isso aqui, a gente já está um pouco melhor, porque tem trabalhos científicos mostrando que quem tem um percentual de gordura acima de 20% tem maior chance de risco cardiovascular, de infarto, né? Então, eu pego o paciente que tem 55% de gordura. Isso quer dizer o quê? Que mais da metade do peso dessa pessoa é composta de gordura. Então, imagina uma pessoa que está com 80 quilos e está com metade desse peso de gordura. Ela tem 40 quilos de gordura. Se a gente fosse retirar 20 quilos ali, ela ainda iria estar mais ou menos ali com uns 25% de gordura. Então imagina ela estar carregando uma bolsa, um peso de 20 quilos nas costas delas o tempo todo. O que isso traz na articulação? A sobrecarga que isso traz, entendeu? Principalmente no joelho, né? Joelho, quadril, coluna. Então os trabalhos da década de 70, os trabalhos científicos, a gente está falando aqui sobre ciência também, tá, gente? Eles mostravam que quem perde aproximadamente 5 a 10% de peso melhora da dor. Isso já lá atrás. Tá? Então, o que a gente faz hoje nos nossos programas de acompanhamento? Eu prescrevo a tirzepatida, o Mounjaro, a caneta. Tá? Por quê? Porque quando um paciente perde peso, ele melhora da dor. E por que eu não vou utilizar essa ferramenta para ajudar o meu paciente?
né? Agora que a gente sempre está metrificando com o nosso paciente, como é que está sendo esse emagrecimento. A gente não quer que esse nosso paciente ele dependa da medicação. A gente quer que ele seja livre. Livre como? Olha, a gente vai te ajudar nesse processo a criar uma visão, que é o quê? Um exercício melhor, uma alimentação melhor, qualidade de vida, sobre esse gerenciamento de estresse que a gente conversou no primeiro bloco, tá? Então, eu pergunto para o paciente, até eu brinco, você já viu um ortopedista perguntar sobre intestino, sobre cocô? Ela falou assim, nunca vi, é diferente, realmente. É muito, né? Diferente, né? Então, a gente entende que é. E aí eu até falo isso para meus pacientes. Todo mundo aqui no Pará já deve ter ouvido falar no enfesado. Se você conhece essas seis... O enfesado tem a explicação lógica, né? Só que é o que acontece? Da onde que vem essa expressão enfesado? Na época que não tinha esse banheiro que a gente utiliza hoje, que os escravos limpavam o banheiro, eles tiravam do banheiro baldes de cocô na cabeça e o cocô saía derramando nessa pessoa. E ele passava muito irritado, muito chateado, muito estressado. E aí daí surgiu a expressão enfesado. Lá vem o enfesado, tá bravo com merda descendo na cabeça. E aí hoje essa expressão enfesado, a gente ressignificou ela por esse conceito intestinal. Então hoje eu falo para os meus pacientes, tem paciente minha que ela faz cocô uma vez a cada 10 dias. Eu não consigo imaginar isso. Entendeu? Então tem muitas mulheres... Minha irmã é assim, doutor. Eu vou indicar, eu vou dar o seu contato para minha irmã, porque... Pode passar. Eita, maninha, te amo, amor. Tô colocando aqui. Eu não vou dar nomes, porque eu tenho mais de uma irmã, mas ela sabe de quem que eu tô falando. E ela passa semana, sabe? E aí, quando você vê que ela tá assim, com a cara mais fechada, amarrada, eu falei, ih, tá enfesada, né? Então, olha, ó, tá aqui, ó, pra você... eu vou falar o nome dela. Ela não tem essas bobagens. A Cristina, ela é de Goiânia. Então, ela tem esse problema intestinal. Não é só o uso da caneta, porque você não vai usar a caneta pro resto da vida. Então, não é, a caneta, ela é, na verdade, um primeiro passo para essa mudança do seu estilo de vida. Porque tem gente que está tão pesado, que não consegue fazer uma caminhada, dói as pernas, dói as costas, dói o joelho, né? Eu vou dizer que eu fui vítima disso. E não só isso, né? Às vezes o paciente está muito pesado, ele já tentou de tudo, já tentou dieta disso, dieta daquilo, dieta low carb, dieta da sopa, enfim. E ele não conseguiu perder peso. Sim. Nem 1 quilo, isso acaba desmotivando a pessoa. Frustra, né? Frustra Exato. Demais. Eu ainda estou um pouquinho acima do peso, mas eu já estive muito mais pesada do que isso aqui. Muito mais pesada. Agora eu estou fora da academia porque eu estou recém-operada, então eu estou no tempo de convalescência, né? Mas eu estou louca para voltar para a academia porque eu mudei o hábito de vida por meio do meu filho que está terminando a educação física. Ele falou, mãe, não adianta você ficar, eu estou fazendo. E eu comecei devagarzinho, né? Nos primeiros dias, muito devagarzinho. No primeiro mês que eu vi resultado, aquilo me deu um up, né? Eu falei, poxa, é por aí mesmo o caminho, né? Então, eu não parei mais. Eu estou agora afastada 2 meses e meio por causa da cirurgia, que eu não posso ainda pegar peso, fazer esforço. Mas eu sinto já o meu corpo pedindo. Então, acho que é isso, né? Acho que é essa ideia. E é justamente isso, né? Quando a gente fala, e aí é uma característica, talvez você não esteja habituado com o que eu vou falar agora, que chama-se neurociência, neuroplasticidade. Todo o nosso hábito, ele é regulado por caminhos neurológicos dentro da nossa cabeça, que nos fazem executar as mesmas coisas repetidamente. Então, a gente precisa criar novos hábitos. E quando a gente vai criando novos hábitos, esse novo hábito ele tem um caminho fraco. É como se você estivesse andando numa trilha. E aquele velho hábito, você está numa autopista rápido. Então, a tendência, se você não continuar alimentando esse hábito, é que essa trilha ela se feche. Né? Mas aquele velho hábito ruim, ele já está numa pista asfaltada, não vai crescer nada de mato ali em cima, demora muito tempo para você abandonar. Então, exige persistência. E aí, pessoas certas, conhecimento certo e as ferramentas certas, como a medicação, elas trazem isso. Elas te levam para frente, ela te impulsiona, te motiva. Então, eu tenho uma paciente que a gente cuidou dela lá em Brasília e ela falou assim para mim, doutor, eu tinha tentado de tudo, mas quando eu vi na primeira semana que eu perdi 2,5 kg,
deu uma outra virada na coisa. Me motivou para fazer mais exercício, me motivou para comer melhor, porque eu entendi que se eu fizesse mais exercício e se eu comesse melhor, eu tinha um resultado melhor ainda. Sim. Né? Então, aí, uma série de coisas que ela revelou assim, cara, eu me olho agora no espelho com mais alegria. E não é sobre estética, é sobre bem-estar. Né? Porque o conceito de saúde não é só ausência de doença, tá, gente? O conceito de saúde é um completo bem-estar. Integral, né? Integral, né? Então é isso. Então é esse o convite que a gente olha. E só uma questão em relação à medicação, que é um ponto importante. Se não houver a renovação da mente, aquilo que a gente falou no primeiro bloco, se não houver mudança de mentalidade, transformação, quando você tira uma caneta dessa, as pessoas podem recuperar até 150% do que foi perdido. É isso que eu queria que o senhor dissesse. Porque é disso que a gente tem que falar. Por quê? De novo, a gente não está falando, não está recriminando o uso da caneta. A gente está falando que a caneta é um pontapé inicial para a sua mudança de pensamento, de qualidade de vida, de ações e de atitudes em relação a você. A caneta só é um estímulo, dizendo assim, vai lá, minha filha, você é capaz, você consegue. Porque é aquilo que eu falei, você não vai usar a caneta por resto da vida. E aí que se volta, se para de usar e não tem essa mudança de mentalidade, é igual a bariátrica, ou eu estou errada? A bariátrica não adianta você só operar se você não mudar a sua mentalidade. Exatamente. E você tocou num ponto muito importante, tem mente, né? Porque senão quando a gente retirar a caneta, provavelmente vai ganhar o peso novamente. Porque né? não mudou o pensamento, Exato. Não mudou a visão de vida. Mudou só o dia a dia ali de aplicar uma caneta e tá perdendo. Então, é essa ideia que a gente precisa passar, né? Porque se alimentar bem, é só contar caloria, doutores? Não é só contar caloria. Se fosse assim, tava fácil, né? Tava facílimo, né? Na realidade, eu até acho que o contar caloria, ele gera muito sofrimento, né? Eu acho, é a minha opinião, assim, sabe? E eu aprendi que não há uma dieta única, uma dieta específica. E isso é muito da medicina integrativa. A gente tem que olhar o momento daquela pessoa, a gente tem que olhar o que aquela pessoa precisa. Então tem uma série de dietas. O que eu gosto de falar sobre isso é escolhas melhores todo dia. E eu costumo perguntar, na minha anamnese, na minha conversa com o meu paciente, eu costumo perguntar o seguinte, sobre a alimentação. No tópico alimentação, eu pergunto, como é teu café da manhã? Me fala sobre o teu café da manhã. Porque pelo teu café eu sei se você já come bem ou mal. Né? A gente tem só te interrompendo, a gente tem uma frase que a gente usa que o café da manhã tem que ser de rei, o almoço tem que ser de mendigo e o jantar você dá para o seu inimigo. Por quê? Porque a gente observa, e tem vários estudos que falam, que jantar, principalmente muito tarde, facilita ainda mais o ganho de peso. Né? E aí, se você ainda não quer almoçar como um mendigo, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. E são fases, né? São fases. Porque assim, e é sobre isso que eu falo também para meus pacientes. Antes, eu chegava e entregava um monte de informação. Muita informação. Às vezes impacta demais. E aí ele não sabe o que fazer com essa quantidade de informação. Então hoje... Porque ele também já está cheio de informações ali. Ele fala, e agora? Para onde que eu vou, né? Da internet também, né? Que hoje em dia é muito fácil o acesso. Virou médico, né? Isso. E aí, o que eu faço? Né? Eu falo assim para ele, quando no tópico alimentação, eu peço a única coisa. Coloca mais proteína. Proteína. O que é proteína? Tá? Proteína são alimentos que são ricos em proteína, que é o quê? Carne, frango, peixe, ovos, o leite tem uma quantidade boa de proteína, tá? Feijão tem proteína, grão de bico, ervilha tem uma quantidade boa de proteína, tá? Mas, o que eu falo para o meu paciente? O que é melhor, contar caloria ou comer uma proteína? E aí eu falo assim para ele, coloca uma proteína no teu café da manhã, por quê? Não é para tirar o pão ainda. Imagina, porque assim, a pessoa vai atrás de mim para eu ajudá-la. Aí eu falo, não, você vai tirar isso, tira aquilo, que você vai fazer exercício 3 vezes por semana. O cara fala assim, cara, eu queria que tu me ajudasse, não era que tu mudasse, mexesse na minha vida. Não tira meu pãozinho, pelo amor de Deus.
E aí eu começo assim, então assim, uma coisa, e aí é o momento que a pessoa está preparada para aquilo. Porque se eu falo para ela tirar o pão, ela vai ficar chateada comigo. Sim. Tem paciente que não quer, tem dificuldade. Então o que eu falo para ele? Eu falo isso até para meu irmão. Meu irmão tem um desafio, a gente está ajudando ele nesse processo. Você também tem mais de um irmão, né? Tem mais de um irmão. Aí, ó. Deus, não sou só eu que entrego. Não citou nomes, E aí eu falo assim, cara, pode continuar comendo pão, mas coloca 2 ovos, 3 ovos nesse pão. Entendeu? Muda o jogo. Sim. Porque você está comendo mais proteína. Então isso vai de encontro com a nova informação recente, que é a nova base da pirâmide alimentar, que foi liberada agora pelo FDA, que é o órgão de saúde americano, que ele regula, basicamente, vanguarda. O que sai lá, os outros países replicam, né, de certa forma. Então ele falou esse ano que coma-se mais proteína. Então tirou o carboidrato, o pão, da base da pirâmide, botou carne. Retirou ultraprocessados. Então isso é mais qualidade de vida. Então eu quero deixar esse recado para você que está nos acompanhando aqui agora. Tá? Não precisa nesse primeiro momento tirar o seu pão. Não precisa nesse primeiro momento tirar o seu bolo. Não precisa nesse primeiro momento tirar o seu cuscuz e a sua tapioca. O que eu te peço, se você ainda não come uma fonte de proteína nesse primeiro momento, passe a acrescentar um ovo, 2 ovos, uma latinha de atum, uma sardinha, uma carne seca, um frango desfiado nesse teu café da manhã. Você vai ver que você vai ter uma outra qualidade de vida. E quando você coloca a proteína, você tem mais saciedade. E aí você tem menos chance de você comer 9 horas. Aí você consegue levar até o almoço tranquilo. É porque antes, né, tinha assim uma ideia de que comer bem era assim, você comer assim, uma fatia de pão sem miolo, né? Um leite com café sem açúcar, né? Não. E isso foi uma outra mudança de hábito minha, doutor. Sim. Porque eu não comia ovo. Porque eu comi tanto ovo na minha infância que eu tomei um pouco de abuso de ovo, sabe? A minha avó, ela obrigava a gente a comer ovo cru de manhã com banha de galinha derretido e café preto para não pegar gripe, não constipar, para ficar fortinha, né? Resultou nisso aqui agora. O resultado veio muito depois. Então, eu tomei um pouco de abuso do ovo. E meu filho, Deocleciano Neto, que está terminando a faculdade, como eu disse para mim, mãe, você precisa começar a voltar a comer proteína, mãe. Você não, porque eu de verdade, se eu pudesse, eu não comeria carne. A carne, ela, sabe, eu falo que eu não tenho apetite, sabe, para carne, mas eu como. Mas assim, se eu tiver uma salada, uma fruta, um legume, eu troco qualquer salada por um pedaço de bife, sabe? Mas eu como. Hoje eu estou comendo muito peixe aqui, muito peixe mesmo. Estou comendo frango e carne vermelha, assim, 1 vez, 2 no máximo por semana, porque a carne vermelha vai te trazer muito mais saciedade ao longo do dia. Com certeza. Né? Então, esse é um ponto que muda o jogo. É uma informação simples. Você não precisa mexer na tua alimentação toda, o que você está construindo. Que eu falo para o meu paciente. Mais até do que é o açúcar, às vezes, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Aí, dependendo do adoçante, sim. Né? Aí tem opções boas de adoçante que você pode utilizar. Mas, no geral, o adoçante, dependendo da saúde intestinal, ele pode causar o que a gente chama de disbiose intestinal. Então, tem muitas pessoas que no final da tarde estão com a barriga estufada, muitos gases, sentem dor, têm dificuldade para fazer o cocô. Né? Então, isso tudo pode ser um sintoma que a gente chama de disbiose intestinal. E aí o excesso de adoçante pode trazer isso também. Inclusive, é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Existem alimentos que inflamam o corpo? Existem assim, alimentos que podem trazer, por exemplo, esse estufamento, essa dificuldade, às vezes, de evacuar e tudo? Então, vamos lá. Tem alimentos, sim, que a gente considera que são alergênicos, digamos, né? Que eles têm o potencial de causar alergia. Ele não, por si só, de repente, ele não vai causar o estufamento. Mas se o paciente tem uma alteração da flora bacteriana intestinal, isso vai acontecer, né? De repente, é simples, por exemplo, brócolis. É um alimento bom, é um alimento saudável, mas se o paciente tem algumas bactérias produtoras de gases em excesso, ele pode ter esse estufamento com brócolis.
Então, não é o alimento, às vezes, né? É o paciente. Mas tem alguns alimentos que têm esse potencial, como eu falei. Por exemplo, o leite. Mais de 80%, se não me engano, da população, a gente não digere leite. Nós não fomos feitos para tomar e ingerir leite e derivados, né? Tem alguns professores até da medicina integrativa que falam que o leite é só para o bezerro, não seria para a gente, né? Então, é nesse sentido. O glúten também. O problema não é o trigo em si, mas como esse trigo é armazenado hoje em dia, como ele é produzido. Então, tem contaminação do trigo por fungos nesse processo de produção, entendeu? Que pode causar esse estufamento, gases, dor abdominal, e uma série de constipação e uma série de outros sintomas. Entendi. Olha, é tanta informação que eu acho que deu até vontade de comer um queijinho, um ovinho aí, né? Eu vou chamar um intervalo comercial rapidinho para você ir lá beber sua água, tomar seu café e, de repente, preparar, colocar seu ovo para cozinhar aí, que eu como ovo cozido, né? Mas, assim, pode ser ovo mexido também. Pode, omelete. Omelete. Se você não come ovo, não come nenhuma fonte de proteína, comece colocando aqui, você se sente melhor. Isso. Depois, aí você vai procurando formas melhores de se alimentar. Exatamente. Mas como uma proteína. Então, vai lá preparar a sua e pega também sua água, porque a água é vida. Então, e a gente volta daqui um minutinho. Estamos de volta com o programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje, para você que está chegando agora, recebendo aqui o doutor Ed Carlos e a doutora Iris, falando sobre medicina integrativa, sobre dores crônicas, mudança de vida, mudança de hábito, sobre emagrecimento com saúde. E conversando aqui nos bastidores, a gente estava falando, né, sobre a expectativa de vida, ela aumentou muito nos últimos anos, né? Sim. Mas não é só falar sobre expectativa de vida. A gente quer saber o seguinte, não é chegar com 90 anos. Como que eu vou chegar aos 90 anos? Né? Eu vou chegar independente, fazendo as minhas coisas, me alimentando sozinho, dirigindo, trabalhando. O doutor estava aqui contando, o avô dele tem 94 anos e ainda trabalha. Ou eu vou ficar numa cama, né, esperando que alguém venha trocar minha fralda, venha me alimentar, venha me dar até um copo d'água, né? Então, como é que a gente faz, como é que a gente pode promover isso, né, por meio não só do conhecimento, mas também por meio do entendimento dessa necessidade, dessa mudança de hábito? Eu vi esses dias uma manchete da década de 50, 60, e a manchete de um jornal, e a manchete era assim, idoso morre aos 45 anos. Idoso, oh, meu Deus. Entendeu? Então eu achei super engraçado, porque aonde que eu ia pensar que naquela época o idoso tinha 45 anos, né? Então hoje já tem alguns estudos que falam que na população que já, entre nós, digamos assim, já tem pessoas que vão chegar aos 120, né? Então a gente fala assim, como você quer chegar aos 120? Eu pergunto para o paciente. E tem muitos pacientes, principalmente idosos, que a gente fala que tem que ir para academia, e a pessoa pensa assim, mas eu não quero ficar musculoso. Mas não é sobre ficar musculoso, né? E aí eu pergunto, quando a senhora tiver 80 anos, 90 anos, a senhora quer alguém para limpar seu bumbum? Não. Aí a pessoa se assusta. Eu pergunto, a senhora quer alguém que lhe ajude a caminhar da cozinha para o quarto? Porque o músculo é a nossa verdadeira reserva de vida. Sim. Quanto mais músculo você tiver, melhor você vai viver e responder a alguma adversidade que possa acontecer. Por exemplo, uma internação, né, uma intercorrência, uma doença. Então, eu falo que a gente precisa, a academia, a musculação, não é estético. É longevidade. Necessidade, exatamente. É saúde, né? Porque o que acontece? Não é ir para ficar grande, ficar bonito, mas é ir porque eu sei que esse músculo, essa articulação é que vai me levar para os outros lugares. Então, e aí o que é interessante nesse processo, que a gente estava falando no intervalo, que é sobre visão, né? Às vezes a pessoa chegou nos 60, 70 anos, ela acha que já não tem muita coisa para entregar, né? Para fazer. Mas aí e eu achava que o que eu vou falar agora era bobagem, que é o propósito.
E eu descobri o meu propósito recentemente. Isso me move, isso me leva, me estimula a fazer. Então, as pessoas, e o que eu faço no consultório é isso, criar uma visão para ela. Porque assim, eu pergunto, 70 anos, o que a senhora vai fazer daqui a 20, 30 anos? Como é que a senhora vai estar lá? E a pessoa trava, ela não sabe o que fazer. Eu começo a perguntar, a senhora tem um neto que a senhora ama? Ela fala, nasceu o meu neto mais novo agora. Então, o que a senhora gostaria de fazer com esse neto? Eu acho que eu queria ir para a faculdade com ele, eu queria ver a formatura dele. Sim. Então, esse neto nasceu agora. Para ele sair da faculdade são 25 anos. No mínimo. Né? Se der tudo certo. Então, o que a senhora vai fazer para a senhora chegar lá e caminhar, andar e estar presente na formatura desse neto? Então, isso precisa ser começado hoje. Tá? E existe um ditado que é, mas é porque eu estou ficando velho. Mas é porque é coisa de velho. Eu quero te dizer que isso não precisa ser assim. Tá? E isso foram referências que nós colocamos em nossa cabeça, porque a gente viu, graças a Deus eu tenho boas referências. Eu tenho meu avô de 94 anos que trabalha até hoje, a minha bisavó por parte de mãe viveu até 103 anos, e ela costurava até 100 anos, ela fazia as roupas dela, ela mesma costurava as roupas dela. Então eu tenho boas referências que me falam assim, opa, eu tenho longevidade na minha família. Sim. E essas pessoas, elas tinham um propósito de viver. E o que eu vejo? É que muita gente não tem esse propósito, não consegue enxergar isso. E aí a gente começa a criar novas referências. Eu começo a mostrar pessoas que tinham 63 anos, 70 anos e decidiram mudar de vida. Começaram a comer melhor, começaram a fazer exercício e hoje fazem coisas que até eu mesmo não faço. Tem um senhor na internet que faz coisa que eu não faço. Eu falo assim, cara, eu olho ele todo dia porque é o quê? Eu estou criando uma referência, eu vou para lá. Eu vou chegar na idade desse senhor de 72 anos, de 81 anos, dessa forma. Então é nessa referência que eu me abraço. Só que as pessoas, elas viram os seus avós, os seus pais definharem e elas entendem que isso também vai acontecer com ela. É um ciclo, né? É um Parece ciclo que se repete. passa pela cabeça, não, meu avô foi assim, minha avó foi assim, meu pai foi assim, consequentemente eu vou ser assim. Não, eu brinco que é a síndrome da Gabriela também, né? Exatamente. E quando a gente falou, acho que no primeiro bloco, sobre mudança de mente, eu percebo que é mais difícil a gente conseguir chegar a essa mudança de mente quanto mais velho nós formos, no sentido de mais idade, né? Porque quando eu tento mudar um hábito, por exemplo, do meu filho, é muito mais fácil. Agora, eu chegar para uma pessoa de 60, 70 anos, falar para ela que ela tem que mudar a alimentação, que ela tem que tentar dormir melhor, que ela tem que fazer atividade física, isso é uma mudança talvez muito drástica para ela. Né? Mas isso é possível, tá? E isso só é possível com a criação de uma visão. Então, quando a gente cria essa visão, e no consultório a gente faz isso, a gente cria essa visão, fica mais fácil, porque ela tem um motivo. Então, eu tenho uma paciente, dentre outros pacientes, né, vou citar essa paciente, que ela marcou bastante, que era uma paciente que era do Sul. Ela foi comigo atendida lá em Brasília. E ela comia cuca todo dia. Cuca é uma espécie de um bolo, pão, que é comum lá no sul do país. Bastante açúcar. Com bastante açúcar. Extremamente doce. E ela comia cuca todo dia no café da manhã. Todo dia no café da manhã. É como se fosse o nosso pãozinho francês. E aí, ela não fazia exercício, ela mal caminhava em casa. Ela entrou no consultório sendo carregada pelo filho. E aí eles entraram num programa de tratamento com a gente. E aí, no processo, na primeira consulta dela, eu fiz essa pergunta para ela. Perguntei, a senhora consegue se ver sem dor? E ela começou a chorar e falou assim, não, eu só me vejo piorando cada vez mais. E aí é muito o que a Bíblia fala, né? No que tu acreditas, no que a tua boca fala, o que teu coração está cheio. E aí é o poder da palavra, e aí você caminha para lá. E para mim, o meu maior legado na vida dessa paciente não foi intervir na dor, mas foi criar uma nova visão para ela. Então, quando a gente fez essa intervenção e ela entrou nesse programa, ela hoje come ovos no café da manhã e deixou de comer cuca. Não come mais cuca. E faz academia 3 vezes por semana, queria aumentar mais o número de academia. Tá? E o melhor de tudo, ela falou assim, doutor, a minha casa mudou. Porque o meu filho está no processo comigo, a minha nora está no processo comigo. Todo mundo muda. Não tem jeito. Meu filho começou mudando, eu mudei. Hoje meu marido ainda está no processo de mudança, porque meu marido é desse que foi criado, né? Vocês conheceram ele aqui, desse que foi criado assim,
ele foi criado aqui em Itaituba, levantava 5 horas da manhã, ia comer uma panelada ali na feira, né? Tudo bem, tá cheio de proteína, tudo, mas tá cheio de gordura também, doutor. Você me permite só fazer um adendo aqui? Houve um ataque muito grande à gordura. Tá? Houve um ataque muito grande à gordura, e a gordura certa, ela é boa. Sim. Tá bom? A gordura certa, ela é muito boa. Tá? Por quê? Tem gente, por exemplo, e você pode encontrar na internet várias dietas, tem gente perdendo peso comendo carne e gordura. Muita gordura, muita gordura. Tá? Agora a questão é que tipo de gordura. Tá? Então aí procure um nutricionista, algum profissional que possa te ajudar nesse processo. Mas a gordura por si só, ela não é ruim, tá, gente? Qual a gordura ruim, assim, de cara, para vocês entenderem? Qualquer produto ultraprocessado, eles têm gorduras de qualidade muito mal. Tá? Então, a gordura animal, ela é necessária que nós a comemos, porque lá tem substâncias que vão ajudar a produzir hormônios para o nosso corpo, testosterona, progesterona na mulher. E se a gente não consome isso, e foi batido muito de que você tem que baixar o colesterol, tem que baixar o colesterol, tem que baixar o colesterol. Mas as pessoas não conseguem entender que esse colesterol é que produz hormônio. E tem muito homem, tem muita mulher com deficiência hormonal que parece um zumbi andando, porque não tem vontade de viver. E aí, a gordura ajuda nesse aspecto. Tá? Então, hoje eu falo que a gordura você não consegue viver sem gordura, proteína você não consegue viver sem proteína, mas o carboidrato você consegue viver sem. Você não é obrigado a comer carboidrato. Você consegue ter uma vida zero carboidrato, comendo só alimentos ricos em proteína. Quando eu falo carboidrato, estou falando de alimentos ricos em carboidrato, em armazenamento de carboidrato. Tá? E aí, isso para mim, quando eu descobri essa informação, para mim, eu falei, cara, tá errado isso aí. Não é assim que funciona. Não consegue, né? Não assim, consegue né? entender. E aí fui estudar, fui entender para ver. E é realmente isso. Por quê? O corpo ele consegue jogar para fora excesso de proteína, ele consegue jogar para fora excesso de gordura, mas o excesso de carboidrato ele é absorvido muito rápido e ele começa a ser absorvido na boca. Sim. Você coloca uma batata na boca, ela dissolve e o carboidrato já foi absorvido quase 70% ali na boca e desce só um pouquinho. Então é muito fácil o processo de absorção da carboidrato e vai virar gordura. Aí sim, esse carboidrato em excesso ele vai virar gordura. E aí é onde que a gente tem que atacar esse excesso de carboidrato. Então, diminua o carboidrato. O que é carboidrato? Sim, rápido para você. O pão, o cuscuz, a tapioca, o bolo, a pizza, o macarrão, o arroz em excesso. Isso são fontes rápidas de carboidrato. E essa fonte de carboidrato, ela em excesso, tá, gente? Em excesso faz mal. Tem gente, por exemplo, um ultra-atleta, um cara que corre aí 80, 90 quilômetros num dia. Esse cara, ele come muito carboidrato, porque ele precisa de energia. Agora, você que não tem feito exercício, que não tem feito nenhuma atividade física, se você comer isso em excesso, saiba que isso vai virar gordura em você. Tá? Vai virar reserva de energia. Só esse adendo, tá, Rosane? Sim, mas é isso que eu ia dizer, porque assim, a comida de antigamente tinha esse cuidado com essas gorduras não processadas. Sim, por exemplo, você lá do Goiás, lá de Brasília, do Goiás, comeu muito carne de lata, não comeu? Demais! Né? Então, é sobre isso. Então, tipo assim, hoje a gente está resgatando, e aí eu lembro do meu bisavô que morreu com 90 anos, meu pai falava que ele comia toicinho cru com limão. Né? Toicinho de porco cru com limão e torresmo o tempo todo. Então hoje a gente tem estudado que esse tipo de gordura ele tem ajudado, tá? Mas não é para sair comendo adoidado, toicinho adoidado, não é para sair comendo torresmo adoidado. Fala pronto, tá? O doutor falou que eu posso comer bacon tranquilamente, que tá tudo certo. Aí é outra coisa. Inclusive o bacon foi considerado cancerígeno. Exatamente. Tá? Então, não é isso que o doutor está falando. Está falando de gorduras saudáveis, né? O que são gorduras saudáveis? Por isso que eu disse para ele, meu marido foi criado comendo panelada. Só que hoje ele não come panelada. Ele come arrozão, feijãozão, a carne, a farinha, né? E aí eu falo, amor, né? Vamos comer uma coisa assim mais. Então, ele vem mudando o hábito de vida. Não tem problema comer, né? Mas ele precisa se exercitar, fazer um exercício para justamente isso que o senhor falou. A questão de transformar esse carboidrato
em uma proteína, uma gordura saudável. E não aquela que vai acumular ali na sua barriga, né, em todas as partes que não deve acumular. Isso mesmo, tá? Então, assim, o que eu recomendo principalmente? Procurem um nutricionista, procurem um profissional, procurem informações na internet de profissionais bons que possam te ajudar nesse processo. Hoje, tem programas de acompanhamento de nutrição online com alguns profissionais que entregam isso muito barato. E você consegue acessar isso de uma forma fácil e você consegue executar isso. E isso é investimento na tua vida, tá? Porque se você não investe hoje na tua saúde, você vai investir muito dinheiro em comprar remédio lá no futuro. Exatamente. E se você fizer um levantamento, tem pacientes que compram remédio há mais de 20 anos, losartana, que compram glibenclamida, mas quanto que nesses 20 anos ele deixou na farmácia? E eu costumo dizer que tem muito paciente que fala, mas eu não tenho tempo de ir na academia, porque eu entro no trabalho cedo, eu saio tarde, no âmbito do trabalho, né? Quando eu trabalho nesse ponto com o funcionário. E eu falo, tudo bem, só que se você não tem tempo para dar atenção para a sua saúde, você vai ter que arranjar um tempo para dar atenção para a doença, porque um dia ela vai chegar. E chega. E eu digo mais, todos nós temos 24 horas por dia. O que você faz com essas 24 horas por dia está nas suas prioridades. Se hoje a atividade física não é sua prioridade, eu vou te dizer que em breve a sua saúde vai ser sua prioridade. A sua doença, né, vamos assim dizer, vai ser sua prioridade. Então, a gente está aqui, não estamos fazendo terror aqui, não é isso. Mas é alertar, porque hoje o Dr. Milton, que é um professor de educação física lá da Católica, já foi, né, da Católica de Brasília, ele desenvolveu um trabalho lindíssimo. Meu filho até fez um podcast com ele, com mais 2 doutores na área de educação física, e trabalho sobre a redução da hipertensão por meio da atividade física. Pessoas que tomavam medicação para hipertensão e com a prática, o hábito da atividade física, melhoria da alimentação, deixaram de tomar a medicação para hipertensão. Presente, eu sou uma delas. O que é legal nisso? Eu como médico, tá? Eu não posso falar que é possível curar a pressão alta e você deixar de tomar remédio só com exercício, tá? Agora esquece o Dr. Ed Carlos e é só o Ed Carlos, que eu acredito nisso. Né? Eu acredito porque você é um exemplo disso. Eu sou um exemplo. Né? Você é um exemplo disso. Mas assim, isso sob supervisão. Não parem de tomar os seus remédios. Exatamente. Tá? Continuem indo nos seus médicos, mas permitam-se viver essa mudança. E aí você vai ver que é muito mais barato. Sim. É muito mais barato, porque quanto você deixou de gastar na farmácia comprando remédio? Né? Nossa. E aí você passou a comer melhor, você passou a cuidar do seu corpo. Sim. E hoje está vivendo um estado melhor da tua vida. Hoje o que eu tomo são suplementos vitamínicos, porque com o tempo o corpo da gente para de produzir certas vitaminas. Eu acredito, né? Não sei. Isso é muito relacionado à qualidade dos alimentos de hoje em dia, é diferente dos alimentos do passado. Né? Então esses alimentos eles são menos nutricionais e nutritivos. E aí a gente precisa, de certa forma, repor alguns suplementos. Só isso. Hoje a medicação que eu tomo é isso. Medicação que eu tomo uma vitamina B12, uma vitamina C, uma vitamina A, uma vitamina D. Mas assim, não tomo mais. E assim, a gente, de novo, né? Eu gosto sempre de falar isso. Eu não estou aqui dizendo, e nem os doutores estão aqui dizendo que então quer dizer que eu começar a treinar hoje, eu já posso parar de tomar minha medicação? Não, bem, não é por aí, tá? Não. Você precisa do acompanhamento de um médico, você precisa do acompanhamento de um nutricionista, você precisa de um acompanhamento de um instrutor físico, né, de um personal, uma pessoa que conhece a dinâmica do seu corpo, que conheça a dinâmica da sua vida, para ele dizer assim, pronto, agora você pode começar a reduzir. Não é porque eu me matriculei na academia que eu vou esquecer da farmácia. Não é assim. Né? Isso é segurança, é responsabilidade. Informação com responsabilidade. Sem dúvida, informação com responsabilidade. E é aquilo que a gente falou, né? Existe uma via neurológica que foi pavimentada. O teu corpo estava habituado a viver daquele jeito. E você utiliza remédio para controlar a forma como você vive. E aí não é um dia. Se você tem 30 anos, você tem 40 anos, 60 anos e está com dor,
está com pressão alta, você construiu ao longo desse processo. Esse é um conceito que eu acho que é muito forte, mudou a minha vida, quando eu aprendi, que é o conceito da autorresponsabilidade. Né? Então, eu sou o líder da minha vida, eu sou o autor do meu livro, você é o motorista do seu carro. E é você que está conduzindo o carro da sua vida. Então, se você hoje tem 60 anos e tem pressão alta, tem diabetes, isso tudo foi influenciado pelas suas escolhas ao longo de 60 anos, tá? Ah, mas tem efeito genético? Tem, gente, tá? A genética ela é um ponto importante, mas ela só tem um ponto de determinação. O que é esse ponto de determinismo? Em apenas 12% das doenças. Mais de 82% das doenças, 88% das doenças, a genética ela não determina desfecho. O estilo de vida é mais importante. Então, não se abrace que a minha diabetes, porque a minha diabetes era da minha avó, que era da minha mãe, e chegou a mim. Tá? Não tomem posse disso. Libertem-se disso emocionalmente, e aí vocês vão dizer assim, ó, eu não aceito a diabetes na minha vida, e eu vou, a partir de hoje, construir algo novo na minha vida. E aí começa exercício, alimentação, beber bastante água, e aí você vai conduzindo. E aos poucos você vai percebendo que vai precisar de menos remédio para controlar a diabetes. E aí, se lá na frente o teu médico que te acompanha achar que precisa tirar a medicação, ele vai fazer isso. É isso que a gente está falando, tá bom? Exato. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu vinha já com tratamento com hipertensão por 5 anos, 5, 6 anos. E aí, quando eu mudei meu estilo de vida, que eu comecei, né, eu ia ao meu cardiologista, e ele começou a perceber que a minha pressão estava cada vez mais baixa, né? Então, assim, era 12/8, começou a ficar 11/9, até que um dia eu cheguei lá e estava 10/7. Estava caindo, né? Meu cardiologista falou, meu cardiologista, você só tomou alguma medicação hoje para alguma coisa, assim, um analgésico, alguma coisa assim? Eu falei, não, doutor, não, porque sua pressão está 10/7. E aí eu falei, não, doutor, eu venho contando, né, para ele. Ele falou, então vamos começar a fazer o Holter. E aí eu comecei a fazer. A cada 6 meses eu fazia. E foi identificado que a minha pressão estava se mantendo muito baixa. Aí a gente começou o desmame. A gente foi começar o desmame. E aí até que chegou um ponto que ele tirou por total. Pelo conceito da medicina, não pode dizer que você está curada, tá? E assim, não pode dizer que você está curada. Você continua sendo portadora de pressão alta. E o que vai determinar se ela vai aparecer ou não é o quanto você vai voltar à velha Rosane. Isso. Quanto que você vai voltar para aquele velho hábito que você tinha de ser sedentária, de comer mal, né? Exatamente. Aí a partir de hoje, só que hoje você é uma nova pessoa. Você nasceu de novo. E aí, só que você agora quer algo novo de novo. Você quer viver novas experiências. É o que o senhor disse, vocês disseram no primeiro bloco, né? Você não aceita mais ser aquela pessoa. E aí é um ponto de um paciente meu aqui do Trairão, de quase 70 anos, que ele só vivia nos últimos 6 anos em casa, sentado, sem fazer, não ia mais trabalhar na chácara dele, no terreno dele. Quem cuidava eram os filhos e netos. E ele falou assim, 1 mês depois do tratamento que ele veio com a gente, melhorou da dor, perdeu 6 quilos. Ele falou assim, nossa, eu nunca mais vou me permitir ser aquela pessoa. Gente, isso é muito lindo, né? Isso, e eu até emociono, porque assim, na última consulta que eu tive com ele, estava ele e a mulher dele, que também foi minha paciente, e ela falou, esse aqui só vivia pedindo para morrer. Aí no dia dessa consulta, ele falou assim, como é que o senhor tá com dor? Não, eu tô com uma dorzinha aqui, mas é porque eu estava subindo numa casa que eu tô construindo. Olha, olha só. Entendeu? Olha, então, deve assim, ser gratificante demais. Isso é maravilhoso, eu chorei nesse dia lá com eles, porque assim, era um cara que pedia para morrer. De repente ele encontrou um novo propósito. E com quase 70 anos, tá? Então se você está sofrendo com dor, se você está acima do peso, se você está sofrendo com diabetes descontrolada, pressão alta descontrolada, esse conceito de medicina do estilo de vida, esse conceito de medicina integrativa, ele pode te ajudar a buscar soluções que, de certa forma, são até baratas, não são tão caras. Porque isso está disponível para você. Você pode, depende muito de você. Só que o que a gente fala, e a gente aprendeu muito sobre isso, pessoas, tem um ditado que é assim, né? Sozinho eu vou mais rápido. Acompanhado eu vou mais longe. E eu ressignifiquei esse ditado com um mentor meu, que é o seguinte, acompanhado das pessoas certas, a gente vai mais longe e mais rápido.
Sim. Tá bom? Então é esse o convite que eu te faço. Então, se você tem esses desafios, procure as pessoas certas para te acompanhar. Porque essas pessoas certas, elas vão te levar junto contigo, elas vão caminhar, elas vão estar ao teu lado, mas ela não vai dar o passo por você. Ela vai te mostrar um caminho, ela vai te ajudar, mas quem tem que caminhar é você. E se você não caminhar, não tem como ter resultado, porque você vai estar parado. Então é esse o convite que eu te faço. Procure as pessoas certas para te ajudar. Bom, eu já vou dizer aqui que eu vou virar paciente, né? Porque estou gostando tanto dessa conversa que eu quero melhorar ainda mais o que eu já venho fazendo. Eu acho que eu encontrei as pessoas certas aqui. Certeza. E eu já vou... Eu já quero então te ofertar aqui uma consulta com a doutora Iris. Já é o nosso presente para você. Se você quiser ir com o seu marido também, a gente já oferta para vocês dois. Porque que a gente entende, tá, gente? E esse é um conceito que a gente fala assim de transbordar realmente na vida das pessoas. Porque a gente já tratou casal lá em Brasília, que ela queria que a gente tratasse a criança dela, de 10 anos. Eu falei, a gente não trata a criança. Porque a gente entende que a criança está só reproduzindo o hábito dos pais. Né? Então, quando a gente trata os pais, a gente acaba tratando a criança. Então, para a gente, é muito importante que o casal vá junto nesse conceito de medicina integrativa. Por quê? Porque a gente muda a casa. E quando a gente muda a casa, a gente tem a casa como um ambiente de cura. Sim. Em escolhas para tudo. E o teu parceiro, ele vai te ajudar em tudo. E aí tem um efeito na psicologia, não sei se você conhece esse efeito, que é o efeito Köhler, que quando você está fazendo exercício, isso é específico para o exercício, mas isso pode ser expandido para a vida. Uhum. Quando você está fazendo exercício com uma pessoa que, de certa forma, ela tem um melhor rendimento que você por estar ao lado dela, você melhora a tua capacidade de executar em 30% até 60%. Então, isso é fantástico. Então, não caminhem sozinhos. Sozinhos, nós somos presas fáceis. Então, a onça pega mais fácil quem está sozinho. Você não tem como te ajudar. Né? E a própria Bíblia fala, né, que o homem e a mulher é melhor caminhar em dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda o outro. Entendeu? E é bem isso mesmo. Assim, a gente que vive... Eu já estou há 40 anos com meu marido, né? E 31 só de casado. Então, a gente tem essa coisa de fazer tudo junto, né? E a gente cresceu fazendo isso junto. A gente veio de uma situação muito... A gente era muito pobre mesmo, aquele pobre de Marredeci, né? Quando a gente começou muito pouco bens, assim, vamos dizer. Recurso. E hoje a gente, com recurso, a gente hoje construiu. Por quê? Porque eu escolhi a pessoa certa para estar do meu lado. Nós escolhemos as pessoas certas para estar do nosso lado. E a gente cresceu. E ele vai sim, eu agradeço a consulta aí, mas eu vou, de verdade, querer virar paciente mesmo, além de amigos que eu quero levar para a vida, porque eu acho que o fato de vocês estarem aqui hoje teve um propósito, né? Sem dúvida. Propósito. Eu acredito que não chegou no meu Instagram, assim, aleatório, não. Apareceu, eu não estava falando nada sobre isso, de repente, a doutora de Carlos apareceu no meu Instagram, no meu pessoal, apareceu do Ser Pleno. Falei, gente, peraí, deixa eu conversar com esse homem direito, né? Então, eu acho que tudo na vida da gente existe um propósito, e eu creio muito nisso. A gente vai para mais um intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre sono, e eles vão falar um pouquinho sobre o instituto deles, como é que vocês acessam, como é que faz esse acompanhamento, consulta, se faz consulta online, se atende a algum tipo de convênio. Eles vão falar tudo, gente, porque, olha, de verdade, não é porque eles estão aqui não, mas está sendo um aprendizado, né? Um aprendizado e uma alegria muito grande de estar com vocês aqui, porque um jovem casal e que tem tanto para ensinar para a gente, né? Tanto para ensinar para você que está aí. Eu acho que vale muito, muito a pena. Vai lá, bebe sua água de novo, rapidinho. Eu sempre falo isso, a água é vida, né? Então, e a gente vai falar disso também, a quantidade de água, a quantidade de sono, né, doutor? Pode falar, não tem problema. O melhor anti-inflamatório que tem para melhorar a dor é água. Exatamente, a gente vai falar disso no próximo bloco. É rapidinho. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca, recebendo a doutora de Carlos, doutora Iris, falando sobre saúde, falando sobre qualidade de vida. Você que chegou agora, eu acho que
tem ninguém que chegou agora, porque eu sei que vocês gostam tanto do programa, que vocês levantam cedinho mesmo, que o dia esteja propício para ficar debaixo do lençol ali, assistindo um filmezinho. Mas, se você chegou agora por algum motivo, está falando sobre uma série de questões aqui, sobre mudança de hábito, mudança de qualidade de vida, mudança de estilo, não só em relação à alimentação, a sono, mas também a fé, né? A parceria, ao cuidado, de tudo. A gente falou de tudo um pouco. Se você perdeu qualquer bloco, gente, Wesley, coloca aí para mim o YouTube, volta, assiste e faz totalmente assim a diferença você assistir. Antes de continuar, eu quero mandar um beijo lá para as minhas amigas lindas lá do meu grupo das Mulheres Virtuosas que estão me assistindo, estão mandando aqui. A Daniela, a Cira, a Luane, a Evelyn, a Gabriela, a Graça, a Givanil, Slane, Pamela, a Selma, todo mundo, né, que está assistindo, a Patrícia, a Silvinha, a Vanessa, Paola, o Eric, eu sempre confundo, a Gabriela. Então, assim, tem tantas, as minhas amigas, a gente sempre se reúne aqui para a gente tomar um café, conversar, comemorar o aniversário. Aí, esse mês, a gente está sem ninguém, nenhuma de nós faz aniversário em fevereiro, né? Aí a gente está procurando um motivo para se reunir, porque a gente tem que ter um motivo, geralmente é o aniversário. Aí eu ontem fui convocada, saiu minha convocação para o concurso. Arranjou o motivo. Pronto, já arrumamos o motivo. Minha convocação saiu ontem, eu devo me apresentar em breve para a Secretaria de Saúde, volto para a Secretaria de Saúde, porque quando eu cheguei em Itaituba, eu passei no processo seletivo para a Secretaria de Saúde. Depois do processo seletivo das Sendas, eu fui para a Sendas. E no concurso, eu passei para a Secretaria de Saúde. Então, eu estou voltando para a Secretaria de Saúde. Então, estou aqui. E foi o que eu estava conversando com o doutor aqui. Itaituba, para mim, foi uma mudança de chave, né? Foi uma virada de chave, assim, em vários aspectos da minha vida que eu já vinha mudando e que aqui eu só coloquei em prática mais e mais ainda. Então, a qualidade de vida melhorou, a minha saúde melhorou, os meus relacionamentos melhoraram. Então, acho que isso é o que a gente tem que buscar, que é aquilo que vocês falaram. Qual o seu propósito? Né? O que te move? Como é que você quer estar daqui a alguns dias? Como é que você quer viver? E aí eu faço uma pergunta. O sono, né? O beber água, que acabou de falar, que é o melhor anti-inflamatório. O sono, a água, quais são os papéis deles na nossa vida, assim, no dia a dia? Durante o sono, a gente libera hormônios, melatonina, por exemplo, né, que é um indutor do sono, ajuda ali na manutenção do sono. A gente faz regeneração de vários órgãos e sistemas. A gente faz conexões cerebrais durante o sono. E tanto é que quando a gente entra, ou por um motivo, por exemplo, de trabalho, ou uma mãe que tem um filho pequeno, ou pelo motivo que for, e a pessoa não dorme bem, a gente percebe que altera muitas coisas, né? Tem uma tendência maior a ter algumas doenças, por exemplo, os trabalhadores de turno noturno, eles têm maior tendência, por exemplo, de ter diabetes e hipertensão, né? Porque durante o sono a gente também faz uma regulação também da pressão arterial. Então, tem muita coisa que é feita, vamos dizer assim, que é resetado, entre aspas, durante o sono. O povo fala que dormir mal engorda. Também. Porque isso é verdade ou é mito? Não, é verdade. Não é verdade puramente por isso, né? Sim. Mas se eu já não durmo bem, que ali no sono eu tenho regulação hormonal, e aí eu também me alimento mal durante o dia, aí tudo fica pior. E aí tem gente que dorme mal e fica comendo à noite. Exato. Né? Então, você aumenta o seu consumo. A dieta da lua, né, doutor? Você aumenta, só come à noite. Você vai aumentando a sua quantidade de reserva nutricional que você não precisa sobre isso, né? Então, o sono ele tem um papel muito importante nisso. E foi o que eu falei antes. A gente foi feito para dormir à noite. A gente não foi feito para comer, né? Que mais? E aí algumas pessoas chegam no consultório pra gente e se queixam disso. Ah, mas eu não durmo bem. Quando você vai ver, tem uma série de fatores que contribuem para isso,
né? Uma delas que a gente falou no primeiro bloco é a questão do celular. Tem gente que fica no celular até tarde, ou acorda de madrugada, perde o sono, ela vai mexer no celular. E isso é ruim. Tem alguns pequenos ajustes que a gente consegue fazer que já melhoram muito. Por exemplo, dormir e acordar sempre no mesmo horário. Durante a semana ou final de semana, você deve manter o mesmo horário para dormir e acordar. Acordou de madrugada, não mexa no celular. E tem um professor muito, muito legal que eu gosto da aula de sono dele, que ele falou para mim e eu gravei assim: gente, cama é para dormir e fazer amor. Só. Não é para mais nada. Exato. Então, acordou de madrugada, você fica lá uns 30 minutos tentando dormir. Não conseguiu? Levanta da cama, vai para outro cômodo, e aí você vai ligar uma luz mais baixa, ler um livro, fazer algo que te induza o sono novamente. Ou acorda o marido e a mulher vai namorar. Também, pode ser uma boa ideia também. Mas não mexer no celular. Sim. Entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente ajusta. O quarto deve ser totalmente escuro. Não ter nem televisão, às vezes, no quarto é interessante. Luz, entendeu? Então, alguns ajustes que a gente consegue já ajudar muito a questão do sono para ajudar nos outros processos. Eu digo que a gente tem que aprender muito. Só uma coisa que eu falo direto nos pacientes. A gente tem muito que aprender com as galinhas. Muito. Porque elas dormem na hora certa e acordam na hora certa. A gente tem muito que aprender com elas. Assim, o que eu falo do sono, né? A gente chama esse conceito de higiene do sono. Se a gente for lá para trás, Idade Média, Homem das Cavernas, não existia luz artificial. Essa luz aqui que você tem na sua casa, não existia TV, não existia nada. E nós fomos aumentando o nosso tempo de despertar. Então, as pessoas antes acordavam antes de amanhecer e dormiam no final da noite, né? E elas só comiam nesse intervalo porque elas necessitavam da caça, não tinha como. Então, elas matavam o animal, comiam e pronto, né? Então, não tinha luz para fazer. Então, dificilmente nem para fazer outras coisas, né? Então, a gente fala muito sobre isso. E aí, o que eu quero te falar assim? Eu quero contar uma história lá de casa mesmo. Quando a gente estava reformando nosso apartamento, a gente começou a botar painéis de TV e tal. A gente até colocou os painéis nos quartos. Mas hoje a gente não tem TV nos quartos, a gente não tem nem nos quartos das crianças, a gente só tem uma TV em casa que fica na sala. E aí a gente trouxe um ponto para nossa casa que é muito importante, que é o momento de conexão da família. A gente não come assistindo TV, a gente não come com o celular na mesa. Então, na minha mesa é proibido ter celular. Aí a minha sogra, meu pai, qualquer pessoa que vai sentar na minha mesa, que a gente vai almoçar, eu peço para colocar o telefone na mesa, fora, numa outra mesa, fora daquela mesa que a gente está sentando. Porque é o nosso momento de conexão. A gente não falou sobre conexões com pessoas, então eu estou comendo. E aí, quem está na minha frente, eu não estou conectado com essa pessoa, eu estou ausente, né? Por que eu vou me conectar com uma pessoa que está distante num celular, longe, se eu tenho a oportunidade de estar aqui conversando com você? Né? Então, parte desses desafios que você acompanha no seu consultório, eles seriam muito superados por simples hábitos como foi isso. Então, assim, isso para mim parecia uma bobagem muito grande. Não é. Né? Mas eu me permiti, eu estou contando algo, estou sendo vulnerável aqui com você, eu estou contando algo de detalhes sobre mim, né? Sobre como é que eu resolvi mudar isso, e eu consegui ter melhor relação com a minha esposa, melhor relação com os meus filhos, né? Melhor relação com quem está na minha casa naquele momento. Por quê? Porque eu estou conectado a essa pessoa. Sim. Né? Então, e aí isso tudo vai influenciar no sono. Se eu não tenho televisão no quarto, eu não assisto TV no quarto. No programa passado, eu tinha agendado com uma pessoa que, por conta do trânsito, que você vivenciou isso aqui também, ela não pôde vir, não pôde estar. E eu fiz o programa sozinha, e como estava no meio de janeiro, eu falei sobre o Janeiro Branco. E falei sobre justamente essa questão da gente parar um pouco de ficar dependente das telas. A gente precisa das telas, hoje a gente precisa, né, das redes sociais, a gente precisa... Mas afinal, você tem rede social, eu tenho rede social, você tem o seu programa, né? Continuem prestigiando o Ser Pleno, tá, gente? Isso. Tá, sigam aí os seguidores dele, porque eu preciso de seguidor também. Também, sigam aí, então, aí, você que está me assistindo, siga o Ser Pleno da Rosane, tá? E siga o Vencedor, que é o Instagram também da clínica, que já eles vão falar. Então, assim, eu falo muito disso, sabe? A gente vai hoje
comum, super comum isso. Ah, vamos para um barzinho? Vamos reunir no barzinho? Vamos. As pessoas se reúnem, mas não estão reunidas. Está cada um com o seu celular, conversando com gente de outro lugar, mas não está ali. Então, assim, a gente precisa encontrar uma forma da gente não ser mais vítima das telas. Vítima não, vou dizer uma palavra menos pesada. Ser comandado pelas telas. A gente tem que comandar. A gente quem tem que ter o domínio sobre as telas, não as telas sobre nós. Porque hoje o que a gente vê é justamente isso. Gente passando a noite inteira acordada no telefone, no celular, a noite todinha. Aí levanta cedo para trabalhar. Estou exausto, não dormi nada, estou cansado. Você nem dormiu, cidadão. Por quê? Porque você passou a noite vendo coisas que não vão contribuir em nada para o seu crescimento, para suas conexões cerebrais, né, para suas conexões ali, aquelas sinapses, né, que a gente fala, não vai conseguir contribuir em nada. Pelo contrário, está apodrecendo o seu cérebro, né? Então a gente tem que cuidar disso, né? A gente tem que. Isso eu falo todo o programa praticamente, gente. Vamos, principalmente das crianças. Principalmente, criança não foi feito para ter celular. Celular não foi feito para dar para criança. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria Infantil e a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que é para dar a partir de 4 anos, meia horinha com supervisão. Alguns pediatras são muito mais rígidos nesse caso, em que diz que menos de 14 anos não se deve dar celular. E depois de 14 anos é com supervisão. Então, assim, tudo isso, minha filha é pediatra e ela é também muito rígida nessa questão. Para que está dando celular? Né? Para quê? Vamos assim dizer, a gente é pai também, né? A gente tem 2 crianças e a gente sabe dos desafios de ser pai, tá, gente? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente está querendo conectar com uma outra coisa, a criança está em cima de você, às vezes você quer usar o telefone. Tá, mas a gente é muito exigente, eu e a Iris, nesse aspecto. A gente tem um detalhe muito grande nesse cuidado no que os nossos filhos assistem. E eu entendo como mãe também que muitas mulheres, a rede de apoio que ela vai ter é o celular. Sim. Então ela vai ter que botar às vezes o celular, o desenho para a criança, para ela poder fazer o almoço, para ela poder cuidar da casa, né? Eu entendo. Mas, por exemplo, na hora que vai dar comida para a criança, não dá com a tela na frente, né? Porque a criança não está nem vendo o que ela está comendo. Altera a regulação da saciedade, né? Isso pode predispor futuramente, talvez, até uma obesidade. Porque você não está... É igual a gente, não sei se você já prestou atenção, mas quando você está vendo, às vezes, TV, assistindo alguma coisa no celular e comendo, você não presta atenção no que você está comendo. Você nem mastiga direito, às vezes. Você vai só colocando na boca e vai botando pra dentro. É igual você tá assistindo um filme com pipoca. Acaba a comida lá e você fala, mas já acabou, né? Então, e existe, o que é interessante sobre isso? É porque existem artigos científicos falando sobre a presença. O que é isso? É eu estar concentrado naquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é o seguinte. Eu estou treinando mexendo no celular e eu estou treinando focado no movimento, no exercício. Eu tenho mais resultado focado no exercício do que treinar com o celular. Sim. Então é o poder da presença, quanto o cérebro está ligado naquilo. Agora imagina a tua criança, o teu filho, que ele nem vê o que ele está comendo, ele está só olhando a TV. Eu falo isso porque quando meu filho assiste TV, e meu filho assiste TV, tá, gente? Ele mal consegue olhar para mim. Ele não... Léo, ele fica lá vidrado. Ele nem pisca. Entendeu? Então, assim, é altamente viciante, tá bom? É altamente viciante. E isso traz um efeito muito grande sobre o crescimento dessa criança. E não só para a criança, né? A qualidade do entretenimento hoje, ela é feita para gerar dopamina no nosso cérebro. Sim. A dopamina é aquele hormônio que gera vício, que gera felicidade, mas que você quer mais, né? E tocando nesse ponto, é até interessante, por exemplo, eu fiz um teste genético. No teste genético é muito, muito legal, que você consegue avaliar diversos fatores. E eu descobri que eu tenho uma liberação maior de dopamina, um metabolismo maior de dopamina. Talvez por isso eu gosto tanto de joguinho, de celular, né? O Ed Carlos até fala, mas você ficava jogando. Hoje em dia eu desinstalei, porque realmente é muito difícil você estar jogando e você conseguir parar às vezes. Sim. Então, imagina isso para uma criança que não tem maturidade emocional para lidar com isso.
Exatamente. Então, eu observo, por exemplo, que a qualidade dos desenhos hoje, de cores, de sons, ela é muito mais viciante, libera muito mais dopamina, talvez, né? Até o feed do Instagram, de redes sociais, também é feito para gerar dopamina no nosso cérebro, né? Sim, sim. E é muito mais interessante você ver brilhando ali na tela, pulando, tudo diferente do que eu ficar olhando para o meu pai que está ali contando uma história, às vezes. Aquela história está pouco interessante, né? Ele já contou 10 vezes essa mesma história, né? Já contou mais de uma vez. A criança já chega assim, pai. Aí, às vezes, o pai muda um pouquinho a história. Fala, pai, você errou. Fala mesmo. Fala direitinho. Minha mãe contava pra gente a história da Dona Baratinha. A Dona Baratinha que casou com Dom João Ratão, né? E a história é comprida, né? Aí, às vezes, ela estava assim, cansada, querendo encerrar a história, né, da Baratinha. Aí ela cortava um dos pretendentes da Baratinha. Aí a gente fala assim, mas cadê o pretendente tal? Aí, ai, meu Deus, tem que voltar. Então, tem isso, né? A gente tem essa coisa, a gente sabe o que a criança percebe. E aquilo que vocês falaram, né? A criança, ela aprende muito mais observando a gente fazer, observando a gente agir, do que a gente falando. Isso é interessante, tem um vídeo no YouTube que me chocou muito, e eu até convido vocês a assistirem esse vídeo, chama-se Vidas Marias. É um curta-metragem lá do Ceará, que ele mostra esse ciclo. São várias Marias, né? O vídeo começa com uma Maria, no final ele termina com outra Maria. Mas é a mesma pessoa, é o Maria mesmo José, Maria Joana, Isso. Maria... E aí vai se repetindo, só que às vezes um pouquinho diferente, mas a essência da história é a mesma, tá? E aí o que acontece? Isso, quando eu aprendi sobre isso, mudou muito a minha vida, que é o seguinte, nós somos vítimas de outras vítimas. Então, assim, o meu pai, o meu avô... Imagina você sendo filho do seu avô e não do seu pai. Imagina como é que é. Você tem a visão do seu avô como um avô, mas você não teve a visão dele como seu pai. Agora pergunta para o teu pai como é que ele era como pai do teu pai, né? Então, a gente vai repetindo hábitos. Então, a gente vai mudando a alimentação e a gente vai construindo isso, a gente vai construindo esse padrão todo. A gente vai repetindo padrões, tá? Então, o teu filho, até os 12 anos, o pai e a mãe são a principal referência deles dentro de casa. Sim. Depois eles vão procurar uma outra pessoa que não é nem pai nem a mãe, que vai ser a referência dessa pessoa. Então, mas já tem uma base, né, doutor? E aí já tem uma base, ele já cresceu com uma base. Ou não. Ou não, dependendo do lar, né? Mas se tem uma base estruturada no lar, uma referência de pai e mãe, né, daquela que precisa ser mesmo, ele vai buscar uma outra referência, mas é uma referência baseada no que ali. E aí é um outro ponto importante, porque se os pais também têm bons círculos de amizade, geralmente essa outra referência é um amigo, é um tio, é um professor, né? E qual é o problema disso? É que às vezes, quando tem conflito em casa, dentro de casa, quando o pai e a mãe foi referência para ele procura uma outra referência, que pode ser um traficante, que pode ser um delinquente, que pode ser alguma outra coisa, tá? Então isso, a psicologia já fala sobre isso, né? Então isso não é algo que a gente está inventando, tem livros falando sobre isso, Educando Meninos e Criando Meninos fala muito sobre isso. Uhum. Então, você, e aí é o convite que eu te faço, porque isso para mim é muito importante, é sobre impactar pessoas. Você que tem filho, você pai, você mãe, cara, olha para o teu filho e veja, se você não consegue fazer por você hoje, faça por eles. Porque a obesidade que teu filho porventura possa ter, que a tua filha possa ter, ela é consequência, de certa forma, pelos atos que os pais, você pai, está executando dentro de casa. Tá? Exatamente. E é mesmo, isso é explicado cientificamente, é explicado por meio da observação que a gente tem no dia a dia, vocês como médico, eu como psicólogo, vocês como pais, eu como pai, mãe também, pai e mãe que estamos aqui. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, né? Teve uma palestra que eu fui dar, que a gente foi conversar com algumas crianças e uma equipe da PRF fez uma pergunta para uma das crianças, o que você quer ser quando crescer, né? E aí alguns disseram assim, eu quero ser professor, eu quero ser policial, eu quero ser isso. Aí teve um que falou assim, eu quero ser traficante. Aquilo dá um susto, né? Mas por que ela falou aquilo? Ela só tinha 6 anos, 7 anos de idade.
não porque ela quer de fato ser traficante, mas é o que ela está experienciando dentro de casa. É o que ela está vivendo dentro de casa. É o que ela tem como referência dentro de casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para isso, para que a gente não passe para os filhos da gente aquilo que a gente quer para a gente. Se a gente quer o bem para a gente tem que passar o bem para eles, né? A gente está chegando ao finalzinho do programa, mas eu não quero deixar de falar aqui a honra que foi recebê-los aqui. Mas antes de eu me despedir, o doutor Ed Carlos e a doutora Iris vão passar o número do telefone deles, do consultório, o endereço do site de vocês ou das redes sociais, quem quiser entrar em contato. Eu não sei quando que eles vão voltar aqui. Deixe todas as informações, vocês estão abertos aqui agora. O doutor Ed Carlos disse que acabou de lançar um livro e ele já me disse nos bastidores que vai me dar o livro de presente também. Nós ganhamos bem uma consulta aqui com os dois aqui, que a gente vai fazer uma consulta, coisa que eu falei que eu quero virar paciente. Ele falou, não, eu vou dar uma consulta para você e para o seu marido. Então pronto, meu marido está aqui no bastidor aqui, é o meu parceirão também, e a gente acabou de ganhar uma consulta com eles, amor. E eu quero deixar aberto agora para vocês fazerem, de fato, a divulgação do trabalho de vocês. Primeiramente, eu quero te agradecer novamente pelo espaço, pelo acolhimento. Gostei muito de você. Você é uma pessoa alegre, passa uma paz. A gente está vindo para cá todo mês, uma vez por mês, geralmente na primeira semana do mês, na sexta-feira, mais precisamente. Então, mês que vem a gente vai estar aqui dia 6 de março, que é uma sexta-feira também. Tá. Aqui em Itaituba. Aqui em Itaituba, né? Isso. Mas vocês atendem Trairão? Trairão e Santarém. Então, o programa chega também por lá. Certo. Trairão. A gente chega, o primeiro dia é a quarta-feira, a gente atende quarta, quinta e sexta. Quarta-feira em Santarém, então vai ser dia 4 de março. Quinta-feira no Trairão, dia 5 de março. E sexta-feira, 6 de março, aqui em Itaituba. Onde que vocês atendem? Aqui em Itaituba a gente atende na Ansonic. Nova de Santana. Isso, Nova de Santana. No Trairão a gente atende na clínica Italab. E em Santarém a gente atende na UDI. Fica no centro. No centro. Isso. O Instagram da clínica chama Vencedor Instituto, @Vencedor-Instituto. E o site é vencedorinstituto.com. E em Brasília, onde vocês atendem? Nós temos uma clínica lá no Lago Sul, que fica ali na QI 9, perdão. E o nome da nossa clínica, eu queria falar um pouco do nome da clínica, porque acho que traz... Porque está chegando lá em Brasília esse programa. Sem dúvida. Com certeza. E a gente tem uma clínica no Lago Sul, que o nome dela é Vencedor Instituto de Superação. Tá? O nome completo da nossa clínica ela é Vencedor Instituto de Transformação, Superação e Performance. Porque a gente acredita em 3 etapas nesse pilar. Tá? O primeiro pilar é a transformação da mente. É aquilo que a gente falou hoje cedo. Ninguém nasce de novo sem mudar a mentalidade. A gente não se transforma sem mudar a mentalidade. Então a gente fala sobre transformação da mente. O segundo ponto, depois que eu decidi e eu escolhi ser uma pessoa nova, eu vou ter desafios pela frente. E muitos. Né? Não quer dizer que nessa vida tu não terás aflições. A própria Bíblia fala, né? Nessa vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? Então, nós teremos desafio. A partir do momento que eu decidi mudar e me posicionar diferente, eu estou assumindo outros desafios. E a gente se dedica a superar esses desafios. Por isso, superação. A gente vai superar, vai avante. Frente aos desafios. Então, você que está sofrendo com dor, você que está sofrendo com obesidade, virão desafios sobre a tua vida. E a gente vai estar lá para te ajudar nesse sentido. Tá? E performance, por quê? Porque a gente entende que isso é contínuo. Tá? Não existe uma vida estável. Toda vida estável, ela está em desequilíbrio, ela está afundando. Tá? Então, existe uma vida que ela está em movimento. Ou ela está para cima, ou ela está para baixo. Esse é o nosso Instagram. Peço que vocês sigam. Também tem o meu Instagram pessoal, que é @dr.edcarlos. Se você puder colocar aí para a gente também. Tá? A gente fala... Edcarlos com DI, viu, Wesley? Esse aí é o da clínica lá deles, que é o Instagram deles, que está aí. E tem... Olha, Lia. A neném de vocês? Isso, é a Lia de 1 ano. E tem o Instagram do Dr. Ed Carlos, que é @dr.edcarlos com DI.
Isso. Não é Demudo, não, é com DI. Isso. E aí... o arroba da doutora também, que é o arroba Iris Santos, tudo junto. Isso. Iris Santos, só que é com um S só, Iris Santos. Então a gente faz esse convite, sigam nossas redes sociais, eu também estou lançando conteúdo no YouTube, no TikTok, tá? Porque tem públicos que precisam ser acessados, a gente entende que precisa entregar esse conhecimento. Quando eu falo de performance, a gente quer mostrar um caminho, a gente quer oferecer para que essas pessoas continuem caminhando conosco, tá? Porque se ela parar de caminhar, ela retroage, ela volta para trás. Exatamente. Então ela precisa continuar nesse processo. Então é um processo que é eterno. Então eu quero ter algo novo, de novo, mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. Eu quero viver um novo estágio. Então tem pacientes que eles se encontraram no esporte e aí agora eles estão procurando performance em outro nível. Então a gente vai adaptar isso para ele para um outro nível. Tá? Então é sobre isso. E eu queria... Quer deixar o número de lá da clínica? Pode. 619-9672-9119. Conseguiu pegar, Wesley? 619-9672... 9119. É o telefone do Instituto Vencedor, que para você que está em Brasília, em Goiânia, que o programa está chegando em Goiânia também, em Santarém, Trairão, Itaituba, região, tá aí o telefone. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho que eles vêm desenvolvendo. Eu fiquei encantada, eu tenho certeza que vocês também ficaram. E você que tem vontade aí de fazer uma consulta, essa é a chance, né? Eles estão indo embora hoje, né? Mas dia 6 de março, eles estão aqui de novo, lá na Clínica Ansônica. Então, já corre lá segunda-feira, já marca a sua consulta, já garante sua vaga, porque eu tenho certeza que depois desse programa aqui vai ficar difícil você conseguir uma vaga. E vá preparado para uma consulta totalmente diferente do que você está habituado a ver. A gente não atende mais que 10 pacientes novos por dia, a gente fica o dia todo atendendo. A gente não atende mais que 10 pacientes novos, a nossa agenda é limitada, porque a gente entrega tempo de qualidade, a gente entrega muita informação para os nossos pacientes. E eu sempre falo para o paciente vai lá querendo sempre uma medicação, mas eu falo assim, cara, preste atenção nessa parte da consulta aqui, nessa parte que é a mais importante. Daqui vale tudo que você precisa, tá aqui o segredo. Né? E é totalmente diferente nesse aspecto. Tá? E eu queria te agradecer muito pela oportunidade, pelo convite, pela recepção. Quero estar mais próximo de vocês. A gente quer se organizar para vir, para ficar mais tempo aqui na região, para fazer mais esse relacionamento, que eu acho que é muito importante. Né? Conhecer mais. Junto, passear de lancha. Conhecer o movimento de Itaituba mais um pouco. Tá? E a gente quer se colocar à disposição para criar um movimento também em Itaituba. Tá? Então, já te antecipo, fazemos esse convite para a gente fazer um movimento, que é um movimento de saúde, realmente. Né? Que é um movimento que a gente está construindo em Brasília, que é um movimento para trazer as pessoas para viver saúde, né? Para estar mais em movimento. Porque movimento, ele é saúde, é longevidade. E a pergunta que eu quero deixar para você que está assistindo é: como que você vai estar nos próximos 30, 40 anos da tua vida? Reflita, não precisa responder para ninguém, isso é uma pergunta que é para ficar mexendo na tua cabeça. Exatamente, é uma pergunta que faz com que a gente, de repente, se desperte, fala, opa, peraí, como é que eu quero estar, né? Então, essa é a pergunta. Bom, eu só tenho que agradecer mesmo, eles estão assim, ó, numa correria de atendimento, mas não medir esforços, estarem aqui comigo. Eu só tenho mesmo que agradecer, eu gosto demais de trazer gente para conversar comigo, principalmente gente que tem mesmo a agregar, sabe? Eu tenho tido muita sorte no meu programa, graças a Deus, eu sempre trouxe pessoas aqui que só agregaram, só trouxeram coisas boas. Então, o meu programa tem atingido um público muito grande, graças a Deus, eu espero chegar mais, mas o desejo meu é que vocês façam um bom retorno para Brasília, que vocês, né, sigam com uma boa viagem, lembrando aí, ó, que a consulta deles é no dia 6 de março, e de novo, não é uma consulta básica simples, é uma consulta de, como diria minha mãe, dos pés à cabeça, né? Fio a fio ali. Então, vá preparado para ter uma conversa, coração aberto, porque lá
pelo pouco que a gente conversou aqui, não é só sobre físico, mas também espiritual, sobre mente, sobre, né, emocional. Né? E a gente pode vir um dia aqui, eu até me coloco à disposição, já para gente contar de casos de sucesso, de coisas além da medicina. Pois vamos né? marcar. Já vamos deixar marcado uma outra vinda aqui para trazer, porque você traz um monte porque eu sou de Goiás, né? Então eu falo um monte mesmo. Um monte de informações, de experiências, de cases de sucesso, né? Para a gente mostrar aqui que é possível mudar de vida. E é o mais importante que não é só sobre a dor, tá, gente? Não é só sobre a obesidade, mas eu gosto muito de focar o que a transformação causa além disso, né? Sobre na vida, restauração de casamento. Nossa, é extraordinário. E não só de idosos, né? Tem paciente de 15 anos que mudou completamente, se tornou mais obediente aos pais, passou a trabalhar, né? Ajudar em casa, enfim. Não é só a idade avançada. Isso. Acima dos 50 ou dos 40. Jovens também. Então, se você está sofrendo aí com algum tipo de dor, não consegue achar uma cura, um tratamento, uma ajuda, aqui, ó, eu trouxe para vocês. Está aqui na mãozinha de vocês. É só buscar. Ansonic, dia 6 de março, tá bom? Eu vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez a participação de vocês, por vocês terem mais uma vez estado comigo aqui nessa manhã de sábado em Itaituba, região. Para você que está me assistindo pelo YouTube, que eu sei que tem um monte de gente lá no 30, no 70 me assistindo pelo YouTube. Foi uma honra mais uma vez estar com vocês. Que Deus abençoe muito, muito a semana de vocês, que traga muita sabedoria e muita transformação e muita vontade de nascer de novo, né, doutor? De nascer de novo. Né? Então, foi uma honra mais uma vez, uma boa semana e venha ser pleno você também. Até sábado que vem.